Tempo comum, 32ª semana, segunda-feira. Tema: 76. Responsáveis na caridade. Pontos a meditar. 1. As crianças e os que são como elas, pela sua simplicidade e inocência. O escândalo. 2. Temos sempre que influir nos outros para bem deles. Dar bom exemplo. 3. Obrigação de reparar e dever de desagravar as ofensas a Deus. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Encontramos poucas expressões tão fortes como as que o Senhor pronuncia no Evangelho da missa de hoje. Jesus diz: é inevitável que haja escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Seria melhor para ele que lhe atassem ao pescoço uma pedra de moinho e o atirassem ao mar, do que ser causa de escândalo para um destes pequeninos. E termina com esta advertência: andai com cuidado. São Mateus situa a ocasião em que se pronunciaram estas palavras. Os apóstolos vinham falando entre si sobre qual deles seria o primeiro no reino dos céus. E Jesus, para que a lição lhes ficasse bem gravada, chamou uma criança. Talvez estivesse rodeado por várias delas. Trouxe-a para o meio de todos e fez-lhes ver que, se não a imitassem na sua simplicidade e inocência, não poderiam entrar no reino. Foi então que, tendo a criança diante de si, ficou com certeza pensativo e sério. Contemplou naquela figura frágil, mas de imenso valor, muitas outras que perderiam a inocência em virtude dos escândalos. Foi como se, de repente, desse rédea solta a uma preocupação que trazia dentro de si e que desejava comunicar aos seus discípulos. Assim, se explica melhor essa advertência dirigida em primeiro lugar aos que o seguem mais de perto. Andai com cuidado. Escandalizar é fazer cair, ser causa de tropeço, de ruína espiritual para outra pessoa, por meio de palavras, atos ou omissões. E para Jesus, os pequeninos são as crianças em cuja inocência se reflete de um modo muito particular a imagem de Deus. Mas são também essa imensa multidão de pessoas que nos rodeiam, simples, menos instruídas e, portanto, mais propensas a tropeçar na pedra interposta no seu caminho. Poucos pecados há tão grandes como este, pois tende a destruir a maior obra de Deus, que é a redenção, pela perda das almas. Mata a alma do nosso próximo, retirando-lhe a vida da graça, que é mais preciosa do que a vida do corpo, e é causa de uma multidão de pecados. Que grande valor deve ter o homem aos olhos do Criador, se mereceu ter tal e tão grande Redentor. Se Deus deu seu Filho a fim de que o homem não morra, mas tenha a vida eterna. Jamais podemos perder de vista o imenso valor de cada criatura, um valor que se deduz do preço, a morte de Cristo, pago por ela. Cada alma é um tesouro maravilhoso. Cada homem é único, insubstituível. Cada um
vale todo o sangue de Cristo. São Paulo, seguindo o exemplo do Mestre, pede aos cristãos que se precavejam de todo possível escândalo para as consciências débeis e pouco formadas. Vede que esta liberdade que tendes não se torne ocasião de queda para os fracos. Influímos muito nos outros, e essa influência deve ser sempre para o bem de quem nos vê e escuta, em qualquer situação em que nos encontremos. O Senhor pregou a sua doutrina, mesmo quando alguns fariseus se escandalizavam. Tratavam-se então, como também hoje acontece com frequência, de um falso escândalo, que consistia em buscar contradições ou critérios puramente humanos para não aceitar a verdade. Quantas vezes encontramos pessoas que se escandalizam porque um casal foi generoso no número de filhos, aceitando com alegria todos os que Deus lhes deu, e porque assim vivem com finura as exigências da vocação cristã. Em não poucas ocasiões, a conduta de um cristão que deseje viver integralmente a doutrina do Senhor chocará com o ambiente pagão ou frívolo e escandalizará muitos. São Pedro, recordando umas palavras de Isaías, afirma que Jesus é para muitos uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, como tinha profetizado Simeão à Santíssima Virgem. Não devemos surpreender-nos se na nossa vida acontece algumas vezes algo de parecido. No entanto, devemos evitar por caridade todas essas ocasiões de per si indiferentes, que podem causar estranheza e até verdadeiro escândalo em outras pessoas menos bem formadas ou que têm uma peculiar maneira de pensar. O Senhor deu-nos exemplo disso quando mandou Pedro pagar o tributo do templo, a que ele não estava obrigado, para não desconcertar os cobradores, pois sabiam que Jesus era um israelita exemplar em todas as coisas. Não nos faltarão ocasiões de imitar o Mestre. Não duvido da tua retidão. Sei que ages na presença de Deus. Mas, há um mas. As tuas ações são presenciadas ou podem ser presenciadas por homens que julguem humanamente. E é preciso dar-lhes bom exemplo. Especialmente grave é o escândalo causado por pessoas que gozam de algum gênero de autoridade ou renome. Pais, educadores, governantes, escritores, artistas e os que têm a seu cargo a formação de outros. Se as pessoas simples vivem na tibieza, comenta São João de Ávila, fazem mal, mas o seu mal tem remédio e só se prejudicam a si próprias. Mas se os educadores são tíbios, então cumpre-se o ai do Senhor, pois contagiam a sua tibieza a outros e até lhes apagam o fervor. As palavras do Senhor recordam-nos que devemos estar atentos às consequências das nossas palavras e ações, sem nos deixarmos levar pela inconsciência ou pela frivolidade. Sabes o mal que podes ocasionar jogando para longe uma pedra com os olhos vendados? Também não sabes o prejuízo que podes causar, às vezes grave, quando lanças frases de murmuração que te parecem levíssimas por teres os olhos vendados pela inconsciência ou pela exaltação. Quem é motivo de escândalo tem a obrigação, por caridade e às vezes por justiça, de reparar o dano espiritual ou material que ocasionou. O escândalo público exige reparação pública, e mesmo nos casos em que seja impossível fazê-lo adequadamente, persiste a obrigação, sempre possível, de compensar esse mal com oração e penitência. A caridade, movida pela contrição,
encontra sempre o modo adequado de reparar o mal que se causou. Esta passagem do Evangelho pode servir-nos para dizer ao Senhor: perdão, Senhor, se de alguma maneira, mesmo sem o perceber, foi ocasião de tropeço para alguém. São os pecados ocultos, dos quais também podemos pedir perdão na confissão. Oxalá as palavras do Senhor: andai com cuidado, nos ajudem a estar vigilantes e a ser prudentes. Três. Deveria poder-se dizer de nós o mesmo que os contemporâneos disseram de Jesus. Passou fazendo bem. A nossa vida deve estar cheia de obras de caridade e de misericórdia. Às vezes tão pequenas que não farão muito ruído. Sorrir, animar, prestar com alegria pequenos serviços, desculpar prontamente os erros do próximo. Trata-se de um sinal para o mundo, pois pela caridade nos conhecerão como discípulos de Cristo. É também uma referência para nós mesmos, porque se examinarmos a nossa atitude diante dos outros, poderemos avaliar instantaneamente o nosso grau de união com Deus. Se é próprio do escândalo quebrar e destruir, é próprio da caridade compor, unir e curar. O bom exemplo será sempre uma forma eficaz de contrabalançar o mal que, talvez, sem o perceberem, muitos vão semeando pela vida. Ao mesmo tempo, prepara o terreno para um apostolado fecundo. Não devemos esquecer nunca que somos homens que tratam com outros homens, mesmo quando queremos fazer bem às almas. Não somos anjos e, por isso, a nossa fisionomia, nosso sorriso, os nossos modos são elementos que condicionam a eficácia do nosso apostolado. Se o escândalo tende a separar as almas de Deus, a caridade mais fina há de animar-nos a levá-las a Ele, a procurar que muitos encontrem a porta do céu. Santa Teresa dizia: parece-me que mais preza Deus uma alma que, pelas nossas indústrias e orações, lhe ganhamos mediante a sua misericórdia, do que todos os serviços que lhe possamos prestar. Nunca fiquemos de braços cruzados diante do mal. Perante essa doença moral, devemos aumentar os nossos desejos de reparação e desagravo ao Senhor e reafirmar as nossas ânsias de apostolado. Quanto maior for o mal, maior deve ser a nossa vontade de semear o bem. Não deixemos de pedir ao Senhor pelos que são causa de que outros se afastem do bem, e pelas almas que podem ser afetadas por essas palavras, por esse artigo, por esse programa de televisão. Santa Maria, alcançar-nos-á graças especiais, e o Senhor ouvirá nossa oração. Quando no fim da vida nos apresentarmos diante dele, esses atos de reparação e de desagravo constituirão uma boa parte do tesouro que teremos ganho aqui na terra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.